Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle. Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí. Nós estamos todos bem por aqui. Vamos retomar aqui, né, os nossos vídeos aqui, as minhas análises. Eu tive que dar uma paradinha aí por uma semana mais ou menos, mas estamos de volta, tá certo? Eu gostaria de deixar algumas coisas aqui novamente, trazer novamente à tona, né? De tempo em tempo, de vídeo em vídeo, eu toco no assunto. Lembrando que os meus vídeos aqui, meus irmãos, eles não são para ganhar dinheiro. Não é. Então, quando eu peço para você dar um like, compartilhar, se inscrever, né, comentar, é para que quando uma pessoa vai fazer uma busca na plataforma, o YouTube, o Google, a plataforma entenda que por causa de tantos likes, tantos compartilhamentos, tantos comentários, tantas visualizações, entende que esse vídeo ele é importante. Então, quando alguém sugere, um exemplo, Ellen White, então, como esse vídeo tem bastante visualizações, bastante compartilhamento, então esse vídeo ele é trazido para a pessoa, entendeu? É só por isso. Eu não ganho R$1, 1 centavo sequer para postar os meus vídeos aqui. Tá certo, meus irmãos? Bom, dito isto, mais uma vez eu peço desculpa se estiver vazando o latido aí do cachorrinho do vizinho, tá bom? Que ele tá latindo aí, não sei porquê, mas vamos lá. Porque é cachorro, né? Porque se fosse gato, miava, né? Então vamos lá. Antes que alguém poste, né? Que eu não sei porque ele tá latindo, é porque é cachorro, né? Mas tá bom, vamos lá. Então, eu estou trazendo aqui, né, a sériezinha dessa moça que eu andei vendo um pouquinho alguns vídeos dela, quando ela se tornou adventista e tudo mais, e ficou claro para mim que ela é uma recém-convertida, faz uns 2 anos que ela está dentro do adventismo, ainda está naquele primeiro amor, né? Mesmo que você mostre as coisas para ela, dificilmente ela vai enxergar, diferentemente de outros que pode ver num primeiro momento, né? E um dos vídeos dela, quando ela se converteu e tudo mais, ela fala, eu não sei se é nesse, eu não me lembro, porque já faz algum tempo que eu já assisti, faz algum tempo que eu já fiz esse daqui, tá certo? Ela fala assim, que ela não conseguia entender porque tantas denominações atacavam o adventismo, e quando ela conheceu o adventismo, ela entendeu porque o adventismo tem a verdade. Não, minha irmã, espero que esse vídeo chegue até você, alguém compartilhe esse vídeo com você, tá bom? Mas não é por causa disso, não é? É o seguinte, todas as denominações estão erradas, todas. Mas você fez a observação, por que tantas denominações atacam a adventista? É simples, irmã, é uma questão de lógica e raciocínio. E você não vai poder negar isso que eu vou dizer para você, tá bom? Uma denominação, quando ela diz que todas são babilônias, ou melhor, todas são filhas da prostituta, todas. A adventista atacando 100 denominações, 100. Você está vendo uma atacando, e no seu dia a dia, minha irmã, você não consegue entender que quando traz a ideia que o catolicismo é a Babilônia, o Papa é a besta, a marca da besta é o domingo, está atacando a denominação católica. E quando fala de outras igrejas protestantes, que são as filhas da grande prostituta, a adventista está atacando aquelas 100 denominações. Agora, quando aquelas 100 denominações vai se defender, ela se defende trazendo os defeitos também do adventismo, aí você fala, nossa, por que tantas denominações atacam uma? É porque é uma atacando todas. E quando elas se defendem devolvendo o ataque, aí você fica impressionada e você fica iludida. Entendeu, irmã? Bom, vamos lá. Dito isto, vamos ao nosso vídeo aí. Vamos ver aí no episódio de hoje, né, do videozinho dela, o que a gente pode analisar. Vamos lá. Como sempre, vou parando, vou, né, passando a minha visão e tudo mais. Vamos lá. Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Olha só, hoje eu trago aqui cinco mentiras a respeito do povo adventista do sétimo dia. Então, vamos lá. Então,
Ao invés dela falar, ela fala do jeito que ela quiser. Eu estou analisando como ex-adventista, né? Então, como eu sou um inocente útil dentro do adventismo, no caso dela, então ela fala assim, olha, eu vou trazer aqui 5 mentiras que falam do adventismo. O correto, minha irmãzinha, deveria ser assim, ó. Eu faria assim, deveria não, eu faria assim. Olha, eu vou trazer aqui 5 visões que as denominações têm do adventismo que eu, dentro da doutrina, não concordo. 5 críticas que é feito para o adventismo, que segundo essa doutrina, essa doutrina, essa doutrina e essa doutrina e essa doutrina, essas 5 críticas estão erradas. Então ela já está aprendendo, né? O filhotismo, o filhotinho, no caso ela, a filhotinha do adventismo, e a filhotinha, minha irmã, é no sentido figurado, tá bom? Então ela já está aprendendo como deve se comportar. A mentira que é dita contra o adventismo, né? Vamos lá. Tenho certeza que você já escutou alguma delas. Vamos lá para a primeira? A primeira mentira contada em relação ao povo adventista é dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia marcou a data da volta de Jesus. Isso é uma mentira, porque quem marcou a data foi o William Miller, um batista. Ele não era adventista porque nessa época a Igreja Adventista ainda não tinha surgido. Ela só foi originada em 1863 e o William Miller marcou a volta de Jesus para 1844, ou seja, bem antes. E o William Miller não chegou a essa data por acaso. Ele fez um estudo muito sistemático, muito genuíno da palavra de Deus, estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, chegando ali àquela data. Mas como todos sabem, isso não aconteceu. E esse movimento ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Bom, meus irmãos, veja bem. Ela disse o seguinte, que é uma mentira quando dizem que Ellen White marcou o adventismo, marcou a data do retorno de Cristo, e ela tem razão, não foi ela, nem o adventismo, né, pós 1863, foi realmente William Miller, o meu xará, tá certo? Mas veja que ela fala assim, que William Miller fez um estudo muito bem baseado na Bíblia e tal. Ela elogia o estudo, mas depois disse que nada aconteceu. E ela quer defender, então, Ellen White. Ellen White não foi ela que fez a marcação de data. Não, não fez. Você tem razão, irmã. Mas Ellen White, como profetisa da tua igreja, deu a chancela de que Deus tinha lá todo o esquema montado para que Cristo voltasse. Ela disse isso. Tanto é que eu trouxe aqui os escritos dela, tá bom? Ellen White descreve triunfalisticamente o movimento de 1844. Analise você mesmo como Ellen White encarava o movimento de 1844 e os pastores que o rejeitaram. Eis alguns trechos extraídos, veja, irmã, vai lá, das páginas 229 até 249, do seu livro Primeiros Escritos, disposto sob títulos que é importante aqui, que são pertinentes. Então, irmã, Ellen White não marcou a data, mas você vai ver que ela deu a chancela dela de profetisa. Tá certo? Vamos ver aqui. Vamos lá. Ela diz assim, vamos lá. Desculpa, eu fechei aqui, mas vamos lá. Ela diz assim, ó. Não se esqueçam, Primeiros Escritos, da página 229 a 249. Tudo isso estão nesse livro, tá bom? Ela diz assim, ó. A missão de Guilherme Miller assemelhava-se à de João Batista. Qual era a missão de João Batista, né? Levar as pessoas ao arrependimento de seus pecados e anunciar a vinda do Cristo. Então ela está dizendo o seguinte, olha, assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho de sua vinda, Guilherme Miller e os que a ele se uniram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Veja, irmã, ela está andando ali, ó, do ladinho da proclamação de Guilherme Miller, irmã. Foi ela que estudou e chancelou? Não. Mas o que ela fez foi muito mais importante do que você diz que Guilherme Miller fez. Ela deu a chancela dela de profetisa. Desculpe aí, meus irmãos. Deixa aqui. Só um minutinho. Deixa só eu tirar
Só um instante. Deixa eu colocar no mudo aqui. Ok. Você entendeu, minha irmãzinha? Ela deu chancela de profeta, de profetisa, de que Deus realmente estava dizendo isso para ela. Que da mesma maneira que João Batista pregava a Cristo, Guilherme Miller pregou a volta de Cristo. E nada aconteceu. Continuando, vamos lá. Deus dirigiu Miller em sua compreensão da profecia e anjos deram-lhe assistência nisso. Vamos lá. Deus dirigiu a mente de Guilherme Miller para as profecias e concedeu-lhe grande luz sobre o livro de Apocalipse. Anjos de Deus repetidamente visitaram aquele escolhido, no caso Miller, para guiar sua mente e abrir ao seu entendimento profecias que sempre foram obscuras para o povo de Deus. Veja, irmã, Ellen White, que você disse que ela não marcou a data, ela marcou sim, através de suas profetadas, né? Vamos lá. Deus dirigiu Miller em sua compreensão da profecia e anjos deram-lhe assistência nisso, né? Ainda é o mesmo assunto do anterior e vamos à ponderação. Sendo que o entendimento de Miller tinha por base uma metodologia deficiente do estudo da Bíblia, tanto é que Cristo não veio, estava tudo errado, a visão e tudo mais, que conduziu a conclusões inexatas e a desapontamento final, esse anjo que Ellen White disse que estava ali orientando e tudo mais, parece não lhe ter sido de grande auxílio. Afinal de contas, Cristo não voltou. Vamos lá. Deus estava por detrás do estabelecimento da data. Veja agora, irmã, como Ellen White, ela marca a data sim. Esse vi dela, irmã, se você não sabe, quando eu falo irmã, eu estou falando para todos que estão assistindo, mas como eu estou analisando o videozinho dela, então eu estou trazendo um pouco direcionado a ela. Irmã, ou irmãos que estão assistindo esse vídeo, quando ela diz assim, foi-me mostrado, o anjo me falou, e visão, é Deus falando para ela, é assim que ela passa. É assim que o Adventismo entende. Então, veja, ela está dizendo que Deus estava na proclamação do tempo em 1843. Tanto é que não veio. Porque teve 1843, 1844, 1851 e algumas outras datas, mas a mais importante é 1844, que é chamado o Grande Desapontamento. Tá certo, meus irmãos? E com o passar do tempo, esse negócio de marcar data, eles pararam de marcar data porque isso estava prejudicando a tal obra, né? Aí inventaram essa tal juízo investigativo que não deixa de ser uma marcação de data para a volta de Cristo. É uma eminente volta de Cristo. Então é uma marcação de data, quando o seu livro for aberto. Tá certo? Então veja que Deus mostrou para ela que ele estava, o Deus estava na proclamação do tempo de 1843. Vamos lá, vamos continuar. O estabelecimento da data de 1843 era uma verdade pela qual Deus iria provar o seu povo. Tá vendo? Foi seu desígnio, seu de quem? Desígnio de Deus. Ela está dizendo, olha, foi o objetivo de Deus despertar o povo e levá-lo a um ponto de prova, no qual se decidiriam pela verdade ou contra ela. Qual verdade? Olha, Cristo está voltando em 1843. Foi desígnio de Deus trazer essa dúvida toda para separar quem realmente acreditava nele e quem não acreditava nele. Então, irmã, Ellen White andou assim, para e passo com o Guilherme Miller em relação à marcação de data, tá? Vamos lá. O espírito de Elias foi manifestado na proclamação da verdade. Milhares foram levados a abraçar a verdade pregada por Guilherme Miller e servos de Deus foram suscitados no espírito e poder de Elias para proclamarem a mensagem. Veja, a proclamação da volta de Cristo em 43, 44 e outras datas marcadas pelo Adventismo, isso era um poder dado como foi o poder de Elias. Mas Cristo não voltou. Que poder é esse? Vamos lá.
Os que apontavam a advertência de Jesus em Mateus 25:13 eram hipócritas e zombadores, ou seja, aqueles que falavam assim: olha, vocês não podem ficar marcando data, esse negócio de marcar data está errado. E lá na própria Bíblia está dizendo que o dia e a hora ninguém sabe, isso será como a vinda do ladrão, que ninguém sabe quando o ladrão vai aparecer. A volta do Cristo será mais ou menos, será exatamente assim. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, essas pessoas que advertiam o grupo de adventistas, que já estavam reunidos, só não estavam fundamentados, ou com a reunião, com a ata de reunião, que agora somos um grupo oficial. Não, mas o grupo já existia. Então não adianta ela falar que é só a partir de 1863. Já existia o grupo. Tá certo? Então, ela escreve assim, ó: a pregação de tempo definido despertou grande oposição de todas as classes, desde ministros nos púlpitos até o pecador mais ousado e degradado. Então, aqueles que estavam alertando eles, aquele grupo de fanáticos dizendo que Cristo estava voltando, eram degradados, né? Nenhum homem sabe o dia e nem a hora. Era ouvido dos ministros hipócritas e dos ousados zombadores. Veja, nada como o passar do tempo, né? Então Ellen White chama essas pessoas que estavam advertindo eles: olha, toma cuidado, Mateus 25:13 diz que ninguém sabe a hora e a data. São degradados, pecadores, hipócritas, ousados e zombadores. Aí o tempo passou e não voltou. Então, irmãzinha, Ellen White colocou o crivo dela lá. Vamos lá. Os que apontavam a advertência de Jesus em Mateus 25:13 eram hipócritas e zombadores. A mesma posição do anterior, só que agora uma ponderação. Os ministros eram tidos por hipócritas, por quê? Por lembrarem aos mileritas dizeres bíblicos que não estavam respeitando e que, por não os respeitarem, terminariam se dando bem mal, como se deram mal. Tá? Vamos lá. Pastores que amavam a vinda de Cristo, ou seja, aqueles líderes religiosos e outros que estavam realmente aguardando a volta de Cristo, contudo, rejeitavam o estabelecimento de datas, ou seja, como nós aguardamos a volta de Cristo, mas nós não sabemos nem dia nem hora, não ficamos aí marcando dia e hora, nem especulando momentos, como fazem o adventista, através daqueles líderes que têm aqueles canais que falam de decreto dominical, marca da besta, essas coisas. É isso, que a volta de Cristo está às portas. Não, então vamos lá. Pastores que amavam a vinda de Cristo, contudo, rejeitavam o estabelecimento de datas, eram tidos por incrédulos e acusados de que não amavam Jesus. Então, se você hoje, meu irmão, minha irmã, espera a volta de Cristo, mas não dá data para que Cristo volte, então você é um incrédulo ou você não ama Jesus, segundo Ellen White. Vamos lá, olha o que ela escreveu. Muitos pastores do rebanho que professam amar a Jesus disseram que não se opunham à pregação da vinda de Cristo, mas faziam objeção ao estabelecimento de um tempo definido, corretamente, porque na Bíblia não tem como, né? E a história mostrou que eles estavam certos, e não os escritos de Ellen White. O Deus onisciente lia seus corações. Então Ellen White está dizendo o seguinte, olha, Deus estava lendo o coração dessas pessoas que esperava Cristo voltar, mas rejeitava esse movimento da marcação de data. Então Deus lia o coração dessas pessoas, e aí continua. Eles não amavam a proximidade de Jesus. Sabiam que seu estilo de vida descrente não passaria pelo teste, pois não estavam andando nas veredas de humildade a eles ensinadas por ele. Então veja, irmãos, né? Nada como o tempo, né? Nada como um dia após o outro. Ellen White descendo o cacete naqueles que rejeitaram a marcação de data, porém, o tempo veio e mostrou que aquelas pessoas estavam certas, e não Ellen White. Vamos continuar aqui nos escritos dela. Somente os justos aceitaram e creram na mensagem de estabelecimento de tempo. Os mais dedicados alegremente receberam a mensagem.
Eles sabiam que procedia de Deus. Procedia de Deus, irmãos? Mas a sua profetisa, minha irmãzinha, está dizendo que sim. Que Deus é esse que engana as pessoas? Ah, ela menciona algo a respeito disso. Vamos ver. O erro de estabelecer o tempo em 1843 foi culpa de Deus. Pronto. Ela está começando a justificar agora, né? Então, eram fanáticos, não, desculpa, eram hipócritas, pecadores, né? E tudo mais, aqueles que não aceitaram a marcação da volta de Cristo. E 1843 passou e Cristo não veio. Aí, a profetisa, né, irmãzinha, está dizendo o seguinte, ó. Sua mão cobriu um erro na contagem dos períodos proféticos. A mão de Deus, então, cegou ali a contagem dos estudos, tão bons estudos, conforme ela falou, né? Baseado na Bíblia, que se fosse assim, Cristo teria voltado. Então, veja que a interpretação foi errada. Mas ela está dizendo que Deus cobriu, foi Deus que cobriu ali a sua mão cobriu um erro na contagem, deixou que o erro acontecesse e que muitos fizessem o quê? Você conhece a história aí, está aí no meu canal, né? Recentemente os vídeos, o que aconteceu após o desapontamento, as pessoas que foram se internaram voluntariamente para os hospícios, passaram fome, passaram a mendigar no meio das ruas, né? Suicídio, por causa desse desapontamento, e agora foi a mão de Deus que cobriu e, consequentemente, foi Deus o culpado de tudo isso. Vamos lá. Deus desejava que o seu povo fosse desapontado. Então tudo aquilo, né, irmãzinha, que aconteceu com o povo, a não volta do Cristo, isso é culpa de Deus. Deus queria que o povo ficasse desapontado com a volta da não volta do Cristo e todas aquelas consequências. Então ele escreve assim, ó: Deus designou que o seu povo enfrentasse um desapontamento. Então veja que mesmo com a marcação de data, mesmo com o tempo vindo e Cristo não voltando, agora ela está dizendo que aqueles que sofreram e que Jesus não veio e que continuaram pisando firme, não, as datas estão certas, alguma coisa aconteceu, foi desígnio de Deus, ainda é povo de Deus. O resto, conforme Ellen White menciona, né, é tudo Babilônia, é tudo filhos da prostituta. Vamos lá. Após o desapontamento de 1843, os que deixaram o movimento de marcação de data rejeitaram a Deus e uniram-se a Satanás. Então vamos lá. 1843 chegou, Cristo não veio, ficaram desapontados. O que eles fizeram? Voltaram para suas antigas denominações. Por quê? Porque eles perceberam, poxa, eles chamaram a nossa atenção, falaram, olha, abre o olho, vocês estão indo pelo caminho do fanatismo errado, vocês estão seguindo uma doida aí, que está falando um monte de coisa, está dando um crivo do que Guilherme Miller falou, essa profetisa está errado. Então, essas pessoas pararam, refletiram e voltaram atrás nas suas antigas denominações. E essas pessoas que voltaram, ponderaram, refletiram, dos males o menor, deixaram aquele fanatismo de marcação de data e voltaram para suas denominações, segundo Ellen White, rejeitaram a Deus por terem esta decisão e agora estão unidos a Satanás. Olha o que ela escreve. Satanás e seus anjos triunfaram sobre eles. Não perceberam que estavam rejeitando o conselho de Deus contra si próprio e atuando em união com Satanás e seus anjos para trazerem perplexidade ao povo de Deus que estava vivendo segundo a mensagem enviada pelo céu. Veja que ela insiste que aquela furada, aquele furo na água, né, é coisa de Deus. Veja que eles insistem, eles são iguaizinhos os adventistas de hoje. Eu costumo dizer que os adventistas de hoje têm o DNA de Ellen White. Eles têm o DNA de Ellen White. Mesmo que as evidências, os fatos mostrem ao contrário, não, é coisa vinda do céu, é dos altos céus. Ellen White é profetisa. E quando eles xingam de Satanás,
sinagoga do demônio, braço do diabo, que é o que me chamam e chamam a muitos, é o DNA de Ellen White, meu irmão. Por quê? Porque era assim que Ellen White chamava aqueles que não acreditaram pela própria prova do tempo de que Cristo não iria voltar, eram chamados, mesmo assim, 1843 vindo, Cristo não voltando, e essas pessoas refletindo e voltando, eram chamadas de que rejeitaram a Deus e estavam lá junto com Satanás. Isso é Ellen White. E isso, quando você, adventista, você, minha irmãzinha, passa alguma coisa a esse respeito, que você quer defender o indefensável, é isso que você está defendendo, meu irmão. Vamos lá. As denominações que rejeitaram a marcação de tempo como não tendo base nas Escrituras foram totalmente rejeitadas por Deus. É o mesmo escopo. As pessoas que voltaram, né, estavam nos braços de Satanás, tinham rejeitado a Deus, e agora ela amplifica, né? Olha, a denominação também agora está no braço de Satanás. E tudo isso aqui tem todo um contexto, tá, irmãos? Ellen White e o seu bando, como eles gostavam de ser chamados, eles foram expulsos de sua denominação por causa do negócio de marcação de data, tá? E por serem expulsos, ela começa agora a chamar todo mundo ali de demônio, Satanás, Babilônia, tá? O contexto é esse. Então, olha só o que ela escreve das denominações, né? Que recusaram, né, aquela coisa de que Cristo está voltando naquela data e tal, tudo mais. Ao recusarem as igrejas, vamos ler de novo. Ao recusarem as igrejas a receber a mensagem do primeiro anjo, que é a volta, lá, a marcação de data, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, por se oporem à primeira mensagem, colocaram-se onde não podiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, sob opressão, aceitaram a mensagem. Qual mensagem? Caiu Babilônia e deixaram as denominações. Entendeu, irmã? Irmãos, quando você vê esses olhinhos rejeitando as outras denominações ou pessoas, é DNA de Ellen White. Tá certo? Vamos lá. Os que não se uniram ao movimento de 22 de outubro de 1844, agora já estamos em 1844, tá bom? Os que não se uniram ao movimento de 22 de outubro de 1844 não eram convertidos. Já tinha a primeira experiência, lembra? Lá em 1843, Cristo não veio. Houve advertências, pessoas voltaram para suas antigas igrejas. Agora há uma nova marcação de data. Essas pessoas que continuaram ou que agora querem distância desse movimento aí de ficar marcando data, são pessoas não convertidas para Ellen White. Olha o que ela escreve. Muitos que professaram estar olhando para Cristo não tinham parte na obra da mensagem. Qual mensagem? Do estabelecimento do tempo, como 22 de outubro de 1844. Mas não haviam sido convertidos, não estavam prontos para a vinda do seu Senhor. Então, veja que a maneira de tabular uma pessoa a estar pronta para a vinda do Senhor, segundo Ellen White, minha irmãzinha, era aceitar 22 de outubro de 1844, agora. Antes 43, agora 44. E você ainda insiste em dizer que Ellen White não deu o crivo dela, não confirmou a marcação de data? Não dá, irmã. Não dá para falar que eu sou o braço de Satanás, irmãzinha. Irmãzinha, é a história. Eu costumo fazer essa resposta para as pessoas ficam bravas comigo, né? Porque eu repito normalmente algumas respostas para alguns adventistas, que contra fatos não há argumento. E eu, porém, compreendo perfeitamente a tentativa desesperada de justificar algo que não dá para justificar, minha irmã. Né? Vamos lá, vamos continuar aqui. O movimento de 1844 cumpriu as primeira e segunda mensagens do Apocalipse. Não sei, né, aonde ela fez esse vínculo, mas ela escreve assim:
A profecia teve cumprimento na primeira e segunda mensagem lá de Apocalipse 14. Eu quero abrir aqui Apocalipse 14. Vamos lá, vamos abrir aqui Apocalipse, capítulo 14. Os 3 anjos, a partir do verso 6, né? Os 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Então ela fala que a marcação de data, né? De 1844, cumpriu a profecia da primeira e da segunda mensagem que diz assim, vamos lá. A partir do verso 6, diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, tribo e língua e povo. Bom, aqui eu não vi a pregação do evangelho eterno. Eu vi uma marcação louca de data e a confirmação de Ellen White como profetisa. Dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Não vi correlação nenhuma com a pregação de data de 1844. Aí agora ela fala do segundo anjo. Ela não, a Bíblia fala e ela está colocando a segunda mensagem aqui. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu, caiu Babilônia. Ah, agora entendi, né, dona Ellen White? Então a primeira mensagem era da vinda de Cristo, só que Cristo não veio. Não veio, dona Ellen White. E a segunda mensagem que você faz link com o Apocalipse é que aqueles que rejeitaram a data são a Babilônia mencionada em Apocalipse 14. Percebe você que é adventista? O DNA que você carrega no seu conceito doutrinário de que tudo é Babilônia, se não for adventista, mas caiu, caiu Babilônia, não está falando de denominação. Caiu, caiu a grande Babilônia, fala de quê? Sistema religioso. Tá certo? Vamos lá, vamos continuar. Eu poderia estar aqui falando muita coisa, mas o tempo já está com 32 minutos e aí o vídeo fica muito longo. Vamos lá. Vamos continuar. O céu inteiro estava indignado com quem não se uniu ao movimento de estabelecimento de data. Então, agora, quem não estava lá, né, seguindo como, né, aquele, né, com a viseira sem olhar para os lados, ver o que realmente está acontecendo, olhar para trás, olha, 1843 chegou e não veio e tal. Então ela diz assim, ó, quem não aceitou o movimento da marcação de datas, o céu todo estava indignado, os anjos, o Criador, o Cristo, estava tudo indignado com essas pessoas. Vamos lá. Ela escreve assim: o céu todo estava cheio de indignação de que Jesus fosse tratado assim levianamente por seus professos seguidores. Lembra que ela falou que as pessoas ansiavam a volta de Cristo, mas não queria essa tal marcação de data, porque, segundo Ellen White, que leu o coração das pessoas, aquelas pessoas não estavam com a vida legal para receber Cristo. Veja, meu irmão, minha irmãzinha, veja como Ellen White colocou seu crivo sim da marcação de data. Colocou sim. Tá? Eu chego a dizer que ela é coautora ou colaboradora e com um peso gigantesco de se autoproclamar profetisa de Deus sobre a marcação de data. Vamos lá, vamos continuar. Foi propósito de Deus desapontar amargamente seu povo em 1844, só se for o Deus dela. O Deus de Ellen White. O Deus dos adventistas, sei lá mais de quem. O meu Criador de todas as coisas, ele é na essência amor, benignidade, mansidão, longanimidade, solidariedade, perdão. O meu Criador, revelado pelo Cristo nos Evangelhos, é esse. Agora, o de Ellen White é o mesmo Deus, o de Moisés lá. Lembra da série que eu tenho aí no meu canal, O Senhor de Moisés? É o mesmo Deus que tem prazer na agonia, na dor, na aflição, no desapontamento. Olha o que ele escreve. Havia sido propósito de Deus ocultar o futuro e trazer o seu povo a um ponto de decisão,
Sem a pregação de um tempo definido para a vinda de Cristo, a obra designada por Deus não teria sido cumprida. Onde está escrito isso? Que ela está falando aqui? Aqui. Aonde está escrito isso? O que vai separar o povo de Deus e o povo que não se adequou àquilo que Deus espera de cada um? É aceitar marcação de data ou é o amor ao seu semelhante? Né? Vamos lá, vamos continuar. Os que reconheceram o seu erro e retornaram para a sua denominação, perderam-se. Ela diz assim: a passagem do tempo os havia testado e provado, e muitos foram pesados na balança e achados em falta. Veja, meu irmão. Veja, adventista, onde você está enfiado até a testa. Quem não aceitou a marcação de data, já se perdeu. Quem não está no adventismo, está perdido, você viu. E você vai ver para frente isso. Você vai ver para frente o DNA disso que ela escreve nos líderes religiosos. Você vai ver aqui ainda no vídeo. Vamos lá, vamos continuar. Os que rejeitaram a marcação de tempo e disseram, eu bem que lhe disse, né? Ou seja, está dizendo o seguinte, aquelas pessoas que passou 843, 844, não veio, aquela decepção enorme, aqueles que chegaram para esse grupo de fanáticos e disse assim, ó, vocês foram avisados, bem que foi lhe dito a vocês. Então, essas pessoas, segundo Ellen White, após o desapontamento, né, eram zombadores e seriam punidos por Deus. Olha, então, segundo Ellen White, eu que faço os meus vídeos alertando o sistema religioso, e em particular em grande número aqui no meu canal, o Adventismo, eu vou ser punido por Deus, por estar alertando as pessoas que os adventistas vivem hoje está errado. O que eles acreditam em sua profecia está mais errado ainda. Essas pessoas, então, vão ser punidas por Deus. Olha o que ela escreve. De igual maneira, aqueles que zombaram e criticaram da ideia de que os santos haveriam de ascender, serão visitados pela ira de Deus e haverão de sentir que não é coisa pequena tratar levianamente com o seu Criador. Então, está dizendo o seguinte, que aquelas pessoas que foram até aquele grupo e falaram, olha, vocês foram avisados, vocês foram alertados, bem que nós falamos para vocês e agora vocês estão sofrendo um grande desapontamento, pessoas estão se suicidando, pessoas estão mendigando nas ruas com as suas famílias, pessoas estão se internando em sanatórios. Vocês foram avisados. Então, essas pessoas que advertiram Ellen White e o seu grupo, eles seriam visitados pela ira de Deus. Mas tem um detalhe aqui, uma ponderação. Não há evidência e nem registro, nada, de que essa visitação da ira divina jamais haja ocorrido com os opositores do milerismo naquela época. Não existe. Né? Então, veja, é mais uma maneira de aplacar, né, um terror espiritual, aquela coisa toda que você faz hoje. Você, adventista, faz hoje esse terrorismo. Você que segue esses canais desses líderes e até outros do adventismo que tem lá agenda final do Papa, o grande conflito está acontecendo, a guarda do domingo está às portas. Aquelas coisas todas que você sabe que esses pastores da Igreja Adventista e alguns outros de lá tem aí, você prestigia esse canal, você está dentro desse contexto, meu irmão adventista, minha irmã. Ou seja, vocês querem defender o indefensável. Não dá para defender. A não ser que vocês possam se caracterizar, né? Estar dentro dos padrões dos adventistas fanáticos a qual Ellen White participava e escrevia essas coisas. Aí é fanatismo puro. Não tem como dizer outra coisa. Vamos lá. Jesus condenou e rejeitou aqueles que não aceitaram a marcação de data. Jesus volveu-lhes as costas com o sobressenho carregado, ou seja, ó, como Jesus ficou conforme ela.
Com quem? Com aqueles que não aceitaram a marcação de data. Foi assim que Jesus ficou, segundo o que ele está escrevendo aqui. Jesus volveu-lhe as costas com o sobrecenho carregado, pois haviam-no menosprezado e rejeitado quando não aceitaram a marcação da data. É isso que você faz, adventista. Quando você põe seus videozinhos aí na internet para defender o adventismo de uma maneira indefensável, mas você quer justificar. Mas aí eu vejo você com o DNA de Ellen White. É isso, é dessa maneira que eu vejo você. Vamos lá, vamos continuar. Jesus pediu a seus anjos para conduzir as pessoas para fora das denominações protestantes que recusassem aceitar o estabelecimento de data. Vi que Jesus volveu seu rosto daqueles que o rejeitaram e desprezaram a sua vinda, e então ordenou aos anjos que conduzissem o seu povo de entre os imundos, a fim de que não se contaminassem. Terminamos aqui o primeiro item. Os outros são um pouquinho mais rápido, tá bom? Confesso. O primeiro item de que Ellen White não marcou data. Ela não fez o estudo da marcação de data, mas deu seu crivo, conforme você viu aí, de Cristo vai voltar sim. E os que não aceitam são Babilônia. Ah, Cristo não voltou? Você que está lembrando que vocês nos corrigiam, ah, Deus vai visitar vocês, entende, irmão? Piolenta, não dá o braço a torcer. Né? E o orgulho, a arrogância. E você, meu irmão adventista, se não consegue enxergar isso, você tem o DNA de Ellen White e a sua trupe de fanáticos de sua época. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Vamos ver aí os outros 4 pontos que ela fala que é mentira. Então já vimos que a primeira parte, a primeira mentira que ela quer trazer, infelizmente ela está enganada. Ela está vendendo aquilo que ela comprou sem ler a bula. Né? Vamos lá, vamos ver. Segunda mentira contada em relação ao povo adventista. Os adventistas do sétimo dia rendem culto a Ellen White. Jamais. Essa é mais uma mentira muito repetida por aí. Os adventistas não cultuam Ellen White. Bom, meu irmão, eu tenho um vídeo aí no meu canal, tá aí, tá? Igreja Adventista de mãos dadas com a idolatria. Quando ela diz assim que a Igreja Adventista não idolatra Ellen White, ela está errada. Ela fala que é uma mentira por quê? Eu tenho 2 opções aqui para escolher por que ela diz que é mentira. Ou ela está mal intencionada, ela sabe da verdade e ela é que está mentindo, ou ela não conhece a história da denominação adventista, a qual que ela é recente, não sei, 2 anos, 2 anos e meio. Mas isso hoje não é mais desculpa, porque com 1 mês, 2 meses, através da internet, você já conhece tudo o que você quiser. Mas eu tenho esse vídeo aí, depois você dá um pulo lá e assista, que ali vai estar muito mais desmembrado, muito mais informações, são 16 minutos de informação, se realmente a Igreja Adventista idolatra ou não idolatra Ellen White. Tá certo? Então ela, infelizmente, está errada. Mas... Então, minha irmã, é você que está errada, tá? Eu quero crer que o erro esteja em você, no sentido de não conhecer a verdade. Eu não quero acreditar que você esteja propositalmente induzindo as pessoas ao erro. Não quero crer nisso. Então, eu quero crer que você não conheça nada da tua denominação. Vamos lá, vamos continuar. Acreditamos sim que ela teve o dom profético dado por Deus, dado pelo Espírito Santo, e em nada nos seus escritos vão contra a palavra de Deus. Então ela diz que ela acredita sim, nós acreditamos, no caso dela, né, que os adventistas acreditam que Ellen White tem o dom profético, conforme a palavra de Deus, nada vai ao desencontro do que está escrito. Olha, realmente essa moça, ela abraçou o adventismo de tal maneira que se alguém vier mostrar para ela, como algumas pessoas estão tentando mostrar, como já falaram para ela, olha, vocês idolatram Ellen White. Mentira, mentira. Olha,
Ellen White fez marcação de data. Mentira, mentira, né? Imediatamente já rejeita. Mas o que ela ganha com isso? Eu não sei. Eu acho que ela não tem vínculo nenhum com a denominação em relação a ganhar algum dinheiro. Não é funcionária da organização. Acredito eu que ela não seja. Ou seja, é pura convicção errada, né? Ellen White deve ser separada em dois potes. Dois potes. É assim, eu vou falar uma coisa que é do meu tempo e não é do tempo de vocês. No meu tempo, na mesa lá do escritório, havia duas caixinhas. A caixinha de entrada de documentos para análise e tal, para assinatura, e a caixinha de saída. Tinham duas, a de entrada e a de saída. Então entrava, analisava, dava ok, despachava e punha no de saída. Ellen White deve ser analisada por duas caixinhas. A primeira caixinha é os plágios de Ellen White. Tá certo? Analisar os plágios, minha irmãzinha. E numa outra caixinha, as profecias não cumpridas. É assim que deve ser analisada Ellen White. Aí você vai ver realmente se ela é a profetisa do Senhor, que tudo que ela profetizou, que ela escreveu, está de acordo com a Bíblia e tal, tudo mais. Tá certo? Você está caindo agora aqui no meu canal, nesse vídeo, eu tenho aí no meu canal, sei lá, 300 vídeos que eu falo só do Adventismo. E ali dentro tem muita informação que realmente não dá para defender não dá para defender o indefensável, conforme essa moça está tentando defender, ou por má fé, ou por não conhecer a história da igreja dela. Vamos lá, vamos continuar. Muito pelo contrário, ela tem revelações importantíssimas para o tempo do fim. Inclusive, nos primeiros escritos, página 78, a profetisa, ela enfatiza a necessidade que os cristãos têm de ter a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, ela cita os primeiros escritos, página 70 e alguma coisa. Irmã, você deveria ter continuado lendo os primeiros escritos de Ellen White, página 229 a 249, que são os textos que eu trouxe na primeira parte. Infelizmente você não leu, ou você só está fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V. Você pegou pedacinhos aqui e está repetindo no seu canal, né? Vamos lá. Aqueles que falam que nós, adventistas, temos os escritos de Ellen White como a própria Bíblia, isso é mentira. Bom, irmãos, no outro vídeo passado, você viu, né, da irmãzinha que estava defendendo, né, exatamente isso. E nós vimos lá na Assembleia Geral da Igreja Adventista, recente, de 2022, que quando ela diz, né, que é mentira quando acusam os adventistas de terem os livros de Ellen White como uma segunda Bíblia ou algo do gênero, ela está dizendo que é mentira, a mocinha aí, né? Mas veja, né, de uma maneira já escancarada, né? A cara de pau, né? O óleo de peroba que precisa ser passado nos líderes adventistas, agora eles não fazem mais nas entrelinhas, por debaixo, não, agora é aberto. O problema é que os membros adventistas, que são os úteis para a denominação, não conseguem enxergar isso tão claro. Então, nós vimos, né, eu só trouxe um pedacinho aqui para entender o quanto essa mocinha que está falando aqui está errada. Errada está ela. Diz assim lá, a Bíblia é somente a Bíblia. Então, veja só, na Assembleia Geral de 2022, aqui, esse item que foi discutido, aprovado, falado, ministrado, pregado, está dizendo o seguinte, olha, nós só cremos na Bíblia e tão somente na Bíblia. Aí vem. Mas, se estudarmos a Bíblia, alguém pode perguntar, por que precisamos estudar qualquer outra coisa? A Bíblia não é tudo o que precisamos? Aí vem a orientação da Igreja Adventista. Se eles parassem até a segunda pergunta aqui, estava tudo correto, mas aí eles têm que colocar um adendo. Porque se eles ficarem martelando que é só a Bíblia, só a Bíblia, só a Bíblia, o que eles vão fazer com a casa publicadora aí do mundo inteiro, com os livros de Ellen White, né? Aí ele diz assim, ó, embora essa pergunta tenha uma aparência de fidelidade às Escrituras, na verdade ela nega. Então, olha só, quando alguém vem falar para mim de Ellen White ou qualquer outro escrito para poder compreender melhor a Bíblia, e eu dizer assim, olha, se nós precisamos estudar a Bíblia,
Então, para que precisamos de outros escritos se a Bíblia é suficiente? Aí eles falam, não, é isso mesmo, a Bíblia é suficiente. Porém, se esse discurso parece ser fiel à Bíblia, mas na verdade está negando a Bíblia. Vamos lá. A afirmação oficial da Igreja Adventista. Agora, por que está negando a Bíblia? É qualquer outro membro de outra denominação? Não. A Igreja Adventista. Membros da Igreja Adventista. Então, minha irmãzinha, quando você fala que vocês não têm os escritos de Ellen White como uma segunda Bíblia, que isso não é uma verdade, você precisa conhecer mais as assembleias da tua denominação. Então, eles dizem assim, ó, a afirmação oficial da Igreja Adventista. Está lá, ó. Estudar a Bíblia somente sem um apoio de um profeta moderno, Ellen White, profeta moderno, é negar a palavra de Deus. Então, sim, irmã, vocês têm, sim, os escritos de Ellen White como uma segunda Bíblia, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Terceira mentira. Os adventistas do sétimo dia acreditam que serão salvos pela lei. Isso não procede, porque nós temos plena consciência que os mandamentos, a lei de Deus, não tem o poder para salvar, porque o único que é capaz de salvar é Cristo Jesus. Bom, minha irmã, então eu digo para você que você está desobedecendo a orientação da sua profetisa. A sua profetisa disse em Testemunhos Seletos, volume 3, página 23 dessa edição aqui, ela diz o seguinte, ó, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então você, das duas uma, está de má fé, má intenção, conduzindo, né, outros adventistas e outras pessoas ao erro, ou você está errada porque você não conhece a sua história. Ellen White diz que para ter salvação importa santificar ou guardar ou observar o sábado, irmã. Então, quando você diz que é uma mentira quando dizem que os adventistas guardam o sábado para ser salvo, quem é que está mentindo? As pessoas que dizem isso ou Ellen White, irmã? Me responde, entra aí, por favor. Meu WhatsApp vai estar aí no final do vídeo. Me adiciona lá e depois você me fala. Quem está mentindo quando existe essa mensagem, essa advertência? Ellen White escreve para os adventistas. Santificar, porque existem outras mensagens sobre guarda ao sábado e salvação, de uma maneira geral, fora, não só dentro do adventismo, mas de uma forma geral, fora do adventismo, mas essa citação é para dentro do adventismo, irmã. Então, quando você diz que é mentira quando dizem que os adventistas guardam o sábado para ser salvo, e você diz não, porque só Cristo que salva, você não está obedecendo a orientação, a advertência da sua profetisa, irmã. Que você diz que está tudo baseado na Bíblia, que todos os seus escritos é uma bênção e tralalá, blá, 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 bli, 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 irmã. Ela disse, ó, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Então, sim, vocês guardam o sábado para ser salvos, sim. Você pode até falar que não, mas o DNA de você ir à igreja ao sábado, de você não querer fazer nada ao sábado, o DNA dessa mensagem dessa senhora está em você, irmã. Como eu disse, eu tenho diversos vídeos no meu canal, eu tenho muitos vídeos que falam sobre o sábado. E até hoje, de 800 e tantos vídeos que eu tenho no meu canal aí, até hoje ninguém, de uma maneira contextualizada, conseguiu me dizer que realmente a humanidade tem que guardar o sábado, e não somente os hebreus. Então, irmã, mais um item que, das duas uma, ou você está de má fé, né? Você é má, eu estou dando uma opção, não estou afirmando, tá bom? Má em que sentido? De orientar de uma pessoa errada, ou você não conhece a tua história, a história da tua igreja. E eu já disse atrás e repito agora, quero crer que você esteja sem conhecer a tua denominação. Está defendendo na escuridão. Não quero crer que você seja má pessoa.
mas que você, infelizmente, está sendo uma útil para o sistema do adventismo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Mas nós entendemos que os mandamentos, ao serem cumpridos, nós estamos demonstrando o nosso amor para com Deus. Não, irmã. Quando você guarda o sábado, você está mostrando para o mundo que vocês guardam o sábado para serem salvos. É assim que a sua profetisa te orientou e é por isso que a igreja adventista guarda o sábado, para a salvação. Uma vez que ele nos deu os seus mandamentos para que sejam cumpridos por nós. Quando nós nos tornamos cristãos, nos tornamos uma nova criatura. E o nosso intuito como cristão é querer e tentar agradar a Deus. E só é possível quando a gente entende o que Deus quer de nós. Irmã, agradar a Deus, segundo o que o Cristo veio nos trazer nos seus evangelhos, você quer agradar a Deus, não precisa guardar o sábado. Não precisa ser dizimista. Não precisa ser ofertante dentro da tua denominação. Não precisa frequentar denominação. Nada disso. Agradar ao Criador é você amar o seu semelhante. Amar o seu semelhante. Na Bíblia não há a mínima entrelinha, pano de fundo, dizendo que eu devo terceirizar o meu amor ao meu próximo. Não tem isso na Bíblia que eu tenho que colocar um dinheiro na mão de uma denominação para que essa denominação faça o bem para alguém. Não é isso. Eu é que tenho que fazer isso. Não há uma maneira, outra maneira para agradar a Deus. Não é para receber salvação, hein? Agradar a Deus, fazer o que agrada a Deus é amar o meu semelhante como Cristo nos amou. Tá bom, irmã? Vamos lá. A sua lei moral nos mostra isso. Então, essa é mais uma mentira contada por aí. Quarta mentira. Os adventistas do sétimo dia acreditam que apenas eles serão salvos. Não procede também essa conversa. Então, mais uma vez, eu trago aqui a passagem da sua profetisa, minha irmãzinha, dizendo que quem guarda o sábado, no caso do adventismo, porque essa mensagem é para os adventistas, se não guardar o sábado, não será salvo. Então, vocês guardam o sábado? Nas entrelinhas, pano de fundo, está dizendo só nós, os adventistas, é que vamos ser salvos. Mas se isso não é o bastante, vamos lá. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos sim que existe uma igreja verdadeira, uma igreja invisível, uma igreja formada de pessoas que estão espalhadas por aí em diversas denominações. É verdade, né? Quando Cristo diz assim, eu tenho ovelhas de outros currais, de outros pastos, isso é uma verdade, isso está dizendo em relação aos gentios, que somos nós. Por isso que a mensagem dele é para toda a humanidade, e não a mensagem, não a lei mosaica que era só para os hebreus, tá certo? E quando ela diz isso, ela está repetindo o que ela ouviu. Que tem outras pessoas que serão salvas de outras denominações. É claro, está correto. Mas em qual discernimento isso? Em qual contextualização? Desde que aquelas pessoas de outras denominações, né, venham para o adventismo. É isso, tá bom, irmã? Se ninguém te contou, eu te conto. Tá bom? Então, qual é o conceito, qual é a contextualização de dizer, olha, existem outras ovelhas e outras denominações que serão salvos, não serão somente nós, desde que saiam de lá e venham para o adventismo, DNA de Ellen White, tá certo? Então, eu vou continuar aqui para ver se ela vai ser sincera no que ela está falando e vai dizer isso. Vamos ver. É claro que não, né? Só fiz uma retórica aqui. Aceitar o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Nós não fazemos acepção de pessoas, nós vemos em cada irmão o amor de Jesus sobre eles. Vamos lá, irmã. O adventismo não faz acepção de pessoas? Por que um pastor de uma outra denominação, que já tem lá o seu título pastoral e tudo mais, já é pastor de outra denominação,
por que que quando ele vai para o adventismo, ele não pode exercer o cargo de pastor? Por quê, irmã? Sabe por quê, irmã? Aí vem a acepção de pessoas. Sabe por quê? Vamos lá. Porque o pastor adventista, ele tem ele é todo esculpido, ele é todo doutrinado dentro da onde? Da ideia de Ellen White. Juízo investigativo, guarda de sábado, alimentos impuros, doutrina do tabernáculo e por aí vai. Então, é sim distinção de pessoas. Número 2. Por que vocês não deixam, por que o adventismo não permite que pessoas de outras denominações preguem nas igrejas adventistas? Isso é discriminação, isso é fazer acepção, separação de pessoas. Porém, o contrário é verdadeiro. As outras igrejas têm as portas abertas para pessoas de dentro do adventismo pregarem lá. Então vocês fazem acepção sim. E agora eu vou no ápice. Tá bom, irmã? Agora eu vou na ferida. Irmã, faz um levantamento aí e vê de cada 10 pastores brancos, quantos são negros? E a possibilidade sim de salvação para quem está no terreiro de Umbanda, para quem está na Assembleia, para quem está na Igreja Pentecostal, a salvação. Nós, adventistas do sétimo dia, jamais diríamos que só nós seríamos salvos. Jamais. A Igreja de Cristo está espalhada em muitas denominações, não apenas na Igreja Adventista. Bom, então agora eu vou colocar aqui, minha irmãzinha, o teu líder adventista com renome dentro do adventista, um pop star dentro da Novo Tempo, tá certo? Tem programas aí para ele e tudo mais. Você vai ver o que ele diz sobre se o que você está dizendo, que jamais vocês iriam dizer que não existe salvação fora do adventismo, nesta contextualização, que alguém pode ser salvo lá na Umbanda, no Espiritismo, no Catolicismo, no Budismo, nos ismos, né? Na congregação, essas pessoas podem ser salvas. Vamos ver uma pessoa que é representante oficial da tua denominação diz a esse respeito. Vamos lá. Forte a nível de profundidade de conteúdo, não porque eu fiz, mas porque essa palestra é feita pela Bíblia e por Ellen White. Olha o que Ellen White escreveu no livro A Igreja Remanescente, páginas 11 e 12. Queridos, essa será a base do nosso estudo. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Opa, irmã! Irmã, você está falando algo que o teu líder religioso não prega. O teu líder religioso está dizendo que se você sair da igreja adventista, você não tem mais salvação. E segundo quem? Segundo Ellen White. Irmã, você está sendo uma dissidente dentro do adventismo. Veja que até agora você pregou, ou anunciou, ou fez vídeo aqui dizendo coisas contrárias, o que Ellen White diz, o que os pastores dizem e o que legalmente as assembleias da igreja adventista pedem para ser dito, hein? Cuidado, hein, irmã? Então veja, se você não escutou direito, irmã, volta um pedacinho o seu vídeo. Esse vídeo aqui, volta um pedacinho e veja que fora da igreja adventista, conforme o livro aí de Ellen White, fora da igreja adventista não há salvação. Eu vou voltar um pedacinho, presta atenção, irmã. Se você estudar o livrinho A Igreja Remanescente, é livrinho por causa do tamanho, não por causa do conteúdo. E você sair da igreja, você não tem mais salvação. Vou ser bem sincero com você, até meio firme. Se você entender esse livro, a mensagem que Deus tem para o povo de Deus nesse livro, e você se tornar um dissidente, ou você está me assistindo é um dissidente, você atente para esse livro e pare de distorcer as coisas, enquanto há tempo para você. Porque se a porta da graça se fechar para você hoje, depois não abre mais.
Então quem sai fora da igreja alegando que teve uma nova luz, que hoje está mais feliz, que aprendeu mais da Bíblia, é uma pessoa iludida, que não sabe o que está dizendo, está numa cegueira espiritual tão grande que ela não vê que o diabo está levando ela para o caminho das trevas. Então como é que uma pessoa em são juízo vai me dizer que a igreja remanescente são os que saem de dentro da igreja adventista? Eu não consigo acreditar. Como é que eu consigo ouvir uma coisa dessa, gente? Eu não consigo. Eu fico assim, fico meio louco da cabeça quando falo no Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso. Você viu o que eu falei lá atrás quando a irmãzinha fala que tem pessoas que serão salvas de outras denominações? Ele falou assim, ó, vão vir para nós. É somente nesse conceito que há salvos em outros lugares, se forem para o adventismo. Porque dentro do adventismo o pensamento é, saiu, está perdido. Eu vou voltar aqui, perceba aí, meu irmão, minha irmã. Rio Grande do Sul. Dá para fazer uma coisa dessa, né? Aqui é claro que vão vir para nós, pro nosso lado, não que nós vamos para o lado deles. Viu, minha irmã? Viu, meus irmãos? Esse é o conceito do adventismo. É que eles, é claro que eles virão para nós e não nós para eles. Fora do adventismo, irmã, não há salvação. É isso que o teu líder prega. Tá bom? É isso que a igreja adventista prega. Tá bom? Vamos lá. A quinta mentira é dizer que os adventistas do sétimo dia acreditam e pregam que todo aquele cristão que está guardando o domingo ao invés do sábado já está perdido, pois já está selado com o selo da besta ou o selo de Satanás, que dá no mesmo. Gente, isso não procede. A igreja adventista do sétimo dia jamais daria uma afirmação dessa. Vamos lá, irmã. Irmãos, a quinta mentira, você viu que as outras quatro já foi desmentida, né? A quinta, o quinto item que ela diz que é uma mentira, que dizem que os adventistas dizem que quem guarda o domingo recebeu o selo da besta, tal, aquelas coisas todas que vocês já sabem e que não serão salvos, que isso é uma mentira. Veja, irmãos, primeiro eu quero contextualizar essa ideia. Hoje, eles mudaram, mas o DNA é de Ellen White, que Ellen White já havia dito, lembra? Que as pessoas das outras denominações iriam ser visitadas pela ira de Deus, que estavam perdidas, que não iriam ser salvas, blá, 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 blá. Você já sabe. Existe sim essa pregação. Agora mudou um pouco. Mudou um pouquinho. De que maneira que mudou? Quando o decreto dominical vier e a pessoa continuar no domingo, aí ela recebe o selo da besta. Então, minha irmã, a ideia é a mesma. É a mesma ideia, só está mudando o lapso de tempo aí. Vocês pregam sim, que quem guarda o domingo vai receber a marca da besta. Agora vocês mudaram de quem guarda o domingo hoje, antes da volta de Cristo, para depois da volta de Cristo, ou depois do decreto dominical. Tá? Vamos ver aqui o que está escrito, ó. O livro é Testemunhos Seletos, volume 3, página 397. A prova do Senhor. Vamos ler aqui o que está escrito, vamos tentar contextualizar, ver o que a Ellen White escreve aqui. Então, ele escreve assim, ó. O sábado é a prova do Senhor. Então, se o sábado é a prova do Senhor, aquele que estiver no domingo estará reprovado. Seja antes do decreto ou depois do decreto. Tá, irmãzinha? Então, sim, existe sim a condenação para aqueles que observam o domingo. Vamos lá. Continuando. E homem algum, seja ele rei, sacerdote ou governador, está autorizado a interpor-se entre Deus e o homem. Os que procuram servir, tá ligado, som? Tá. Os que procuram servir de consciência para seus semelhantes, colocam-se acima de Deus. Os que se acham sob a influência de uma religião falsa, guardando domingo, sábado e domingo, não se esqueça, hein? Que observam um dia de descanso espúrio, domingo,
rejeitarão a mais positiva evidência acerca do sábado verdadeiro. Procurarão obrigar os homens a obedecer às leis de sua própria criação, leis que são diretamente opostas à lei de Deus. Sobre os que insistem nesse procedimento cairá a ira de Deus. Opa, novamente ela falando que as pessoas que rejeitaram a marcação de data, vai cair a ira de Deus. Aqueles que continuarem na guarda do domingo, independentemente da lei dominical, irmãzinha, independente da lei dominical, vai receber a visita, vai cair na pessoa a ira de Deus. A menos que mudem seu proceder, não podem escapar à penalidade. Então aqui não tem nada a ver com o decreto. Aqui está dizendo, o camarada ele é guardador de domingo, antes ou depois da lei dominical, ele vai receber a pena. Aqui no segundo parágrafo. A lei da observância do primeiro dia da semana, que é o domingo, é produto de uma cristandade apóstata. O domingo é filho do papado, que está correto, não há problema nenhum. Está correto, quer dizer que é filho do papado, porque quem criou a guarda do domingo veio depois, nos concílios e tudo mais. Isso não tem nada a ver com os hebreus, porque o dia de guarda dos hebreus é sábado, o dos muçulmanos é sexta, e agora o catolicismo lá, eles trouxeram o domingo para a sua guarda. Até aí está tudo certo. O problema é quem estiver guardando domingo estará perdido. É esse o contexto, tá bom? Vamos lá. Exaltado pelo mundo cristão acima do sagrado dia de repouso de Deus. Em caso algum, lhe deve o povo de Deus prestar homenagem, mas desejo que compreendam que se provaram oposição quando Deus deseja, está aqui, ó, quando Deus deseja que evitem, não estão cumprindo a sua vontade. Deste modo, criam preconceito tão implacável que é impossível proclamar-se a verdade. Então veja, minha irmãzinha, você está errada. A tua profetisa diz que quem guarda domingo será queimado. Antes ou depois, mas aqui ela está dizendo até antes. Se a pessoa morrer guardando domingo, está perdida. Vamos lá, vamos continuar. Até porque o selamento ainda não aconteceu. Nós acreditamos que chegará o tempo em que o decreto dominical será lançado. E aí sim, os povos serão divididos em dois. Então, irmã, depois você me responde, me adiciona no seu WhatsApp, me adiciona. A pessoa que morre hoje guardadora de domingo, seja católico ou protestante, mas está lá, observa o domingo. Essa pessoa, como é que fez aí? Ela morreu com a possibilidade da salvação ou não? E aí? Quando Cristo voltar, a separação que você está induzindo as pessoas a entenderem que é o selo de Deus, que é o sábado, segundo o Adventismo, mas segundo a Bíblia, o selo de Deus é a influência do poder do Pai em nós, a influência do Filho em nós, que é chamado na Bíblia de Espírito do Santo ou Espírito Santo. Mas para você é a guarda do sábado e do domingo. DNA de Ellen White. Você segue Ellen White, minha irmã. Você não segue a Bíblia. Vamos lá. Os que guardam os mandamentos, que é o que observa o sábado, e os que não guardam os mandamentos e que rejeitaram o amor de Cristo naquele momento ali, guardando o domingo. Será. Então, irmã, eu pensei que a separação dos bodes e das ovelhas não era porque guarda o domingo ou o sábado. Era aqueles que amam o teu semelhante como Cristo nos amou. Vamos lá. Então, a divisão dos povos, dos que foram selados com o selo do Espírito Santo e com os que foram selados com o selo da besta. Nisso nós acreditamos. Vamos lá, irmão. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma lidinha em Mateus 25. Vamos dar uma contextualizada aqui. Diz assim, ó.
E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas. É o que ela está falando, que quando Cristo voltar vai haver a separação. Mas segundo ela, aqueles que guardam domingo, guardam sábado, tá? Vamos lá. Verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Continuando. Por que ele está separando o da esquerda da direita e dizendo para a direita: Vinde? Aí ele continua: Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. E hospedaste. E hospedastes-me. Estava nu e me vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Acabou aqui. Quando foi isso? Quando eu cumpri o mandamento do Cristo. Então, irmã, a separação dos bodes das ovelhas, o Cristo não disse na parábola aqui que era porque aqueles que seriam separados uns dos outros era em relação à guarda da lei, do sábado, do domingo, seja o que for. Não, é do amor ao semelhante, minha irmã. Tá certo? Meus queridos, legal, já estamos aqui com 1h17 de vídeo. Acho que já deu para entender, né, minha irmãzinha, que infelizmente você está errada. Eu vou continuar assistindo seus vídeos lá no seu canal, e aqueles que eu achar interessante para trazer aqui, para dividir com os irmãos aqui, eu vou fazer isso, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo ou a próxima live. Até lá!